Nós estamos, então, com o tema hoje, né, de discipulado, na encruzilhada da indecisão. Eu acredito que todos nós, né, nos encontramos, pelo menos, algumas vezes na nossa vida, frente a uma encruzilhada e temos que tomar uma decisão. E esta decisão que nós tomamos, ela vai repetir no nosso futuro. Mas muitas vezes nós nos encontramos em encruzilhadas e não temos ainda uma decisão a tomar. Estamos ali, ficamos pensativos, tentando ver para qual lado caminhar. E isso em todas as áreas da nossa vida. Lembrando que se eu tomar uma decisão errada, eu vou colher no futuro aquela escolha errada, vou colher as consequências de ter escolhido errado. Se eu fizer a escolha correta, eu vou colher no futuro, né, todas as consequências boas devido a ter tomado a decisão correta. No último Shabat, o nosso pastor Gerson Barros, ele ministrou a Parashá, né, Kol Hamoed, Shabat Kol Hamoed. E ali ele fez uma explicação belíssima, brilhante, aonde Shaul ousa uma situação que estava acontecendo na igreja de Corinto, e aí ele faz uma aplicação com relação à festa de pães asmos. E todos aqui são conhecedores do caso que estava correndo lá. O homem estava se deitando com a mulher, né, seu pai, vamos assim dizer, e estava quietinho naquele erro e naquela situação, e no meio do povo de Deus, dentro da igreja. E aí ele fala que é para retirar essa pessoa que está cometendo esse erro do meio de todos, para que aquele erro ou para que aquele fermento não contaminasse, não fermentasse toda a comunidade. Porque para celebrarmos a festa de pães asmos, para celebrarmos a festa de Pêssah, não pode haver fermento. E nós estamos dentro desta festa. Nós estamos comendo, né, durante aí 7 mais um dia, pães sem fermento. Um dia antes da festa, vasculhamos a nossa casa, né, procurando, né, em todos os cantos, se houvesse algum alimento, né, com fermento. E é para nós aplicarmos na nossa vida espiritual, na nossa vida. Ou seja, todo erro, pecado, ratá, eu tenho que retirar. Somente assim eu posso participar da festa. E aí Shaul faz a convocação para que a comunidade em Corinto celebrasse, mas sem esse fermento aí da maldade, da malícia, da iniquidade. Não é este pão que devemos utilizar na festa. E aí o nosso pastor Gerson citou o nome em grego de um daimon, de uma deusa grega,
cujo nome é Caquia, e ele explicou muito bem que ela personificava o vício e a imoralidade. Daimon, na mitologia grega, é uma divindade que pode ser boa ou mal. No caso da mitologia citada por Shaul, e o nome do Daimon que ele citou, Caquia representa o mal, ela representa a má vontade, ela representa a depravação, ela representa o vício, ela representa o descumprimento das leis, ela representa iniquidade, impiedade. O intuito dela é seduzir qualquer pessoa para o caminho mais fácil. Por exemplo, como adquirir riqueza fácil. Ela representa, como foi falado, a maldade e representa também a moral. Como que é a imagem dela? Uma mulher carnuda, macia e vaidosa, muito maquiada, e vestia com roupas reveladoras. E o daimon oposto a Raquia era Arete. A Arete tipifica a virtude. Então, de um lado, você tem um daimon do bem, que representa a virtude, e do outro lado, você tem um daimon que, pelo menos aí, nós vimos 9 situações que ela personificava. E nós sabemos que os mitos, essas histórias, sempre têm um ensinamento, seja ele filosófico, ético, moral. Quando Shaul citou este nome, esse daimon, o conhecimento que todos os seus ouvintes tinham é o seguinte: de qual história, de onde que ele tirou essa situação? Pois bem, conta-se, isso é mitologia, tá, meus irmãos? Conta-se que Hércules, quando ainda menino, né, estava se tornando adolescente, um dia estava sozinho, mergulhando em seus pensamentos. Então lhe vieram 2 mulheres. Elas se apresentaram e, de repente, uma lhe falou assim: Vejo, Hércules, que perguntas a si mesmo que estrada deve seguir na vida. Se me escolheres por companheira, irei conduzir-te por uma via agradável em que durante toda a tua existência só acharás prazer. Não terás outro cuidado senão saberes o que há de comer e beber e como haverá de satisfazer teus sentidos. Se me pertenceres, terás todas as alegrias, sem trabalho e sem dor. Então Hércules a interrompeu. Mulher, qual é o teu nome? Meus amigos chamam-me Felicidade, respondeu ela. E os meus inimigos dão-me um nome de vício. Entre mentes, a outra mulher se aproximara. Eu não te quero enganar, disse ela. Afirmo-te que os deuses não concedem grandeza nem bem algum sem trabalho e sem dor. Se me seguires, certamente terás que trabalhar muito.
Se quiseres que toda a Grécia te louve por causa das tuas façanhas, esforça-te por fazeres bem a toda a Grécia. Se quiseres que teu campo dê frutos abundantes, se quiseres tornar um guerreiro célebre, aprende a arte da guerra com os homens capazes. Se quiseres tornar robusto, habitua o teu corpo a obedecer à razão, a suportar o trabalho penoso e o sofrimento. Vício interrompeu-a. Está vendo, Hércules? Por que caminho penoso essa mulher quer te reconduzir? E como eu te levo facilmente à aventura? Míseras és, exclamou a virtude. Que ventura podes dar? Pode haver ventura mais miserável que a tua, já que nada fazes para adquiri-la? Como antes de ter fome, bebes antes de ter sede? No verão suspiras pelo gelo e pela neve. Desejas o sono, não porque tenhas trabalhado muito, mas porque nada fizestes. Impeles ao amor dos teus partidários antes que a natureza o reclame, e desonras a natureza pelo abuso dos dois sexos. Teus admiradores estão habituados a fazer coisas vergonhosas durante a noite e a dormir boa parte do dia. Como és imortal, os deuses excluíram-te do seu meio, e também os homens de bem te desprezam. Teus jovens amigos arruinam seus corpos, e os mais idosos perdem a alma. Na juventude, chafurdaram-se nos gozos até o enjoo. Agora, em idade avançada, arrastam-se a suspirar. Envergonham-se das ações passadas, e agora a fadiga da sua vida desregrada pesa-lhe sobre os ombros. Eu, ao contrário, habito com os deuses e no meio de homens bons. Sem mim, nada de nobre se produz no mundo. Honrem-me os deuses e os homens. Os artistas me amam como sua auxiliar. Os pais de famílias como guardião do seu lar. Para os que me seguem, a comida e a bebida são coisas agradáveis, porque só as usam quando delas precisam. O sono é-lhes mais doce que ao preguiçoso. E eles não lhe sacrificam um só de seus deveres. Seus amigos os estimam e sua pátria os honra. E, finalmente, quando lhe é chegado o derradeiro momento, eles não descem às trevas do esquecimento. Mas, ao contrário, sua lembrança continua a viver gloriosamente nos lábios das gerações futuras. Hércules, filho de ilustres pais, se agires assim, chegarás a uma glória eterna. Observe agora outra narrativa desta mesma história. Preste bastante atenção. Ainda jovem, Hércules retirou-se para um lugar isolado a fim de pensar a que gênero de vida se dedicaria. Sozinho, pensativo e repleto de dúvidas, surgiram diante dele duas mulheres, tentando arrebatá-lo, prometendo cada uma a seu modo conduzi-lo à felicidade. As histórias, prestem atenção, elas se repetem, mas fiquem atentos aos detalhes. Uma era belíssima, de rosto majestoso, plena de dignidade, modéstia nos gestos, pudor nos olhos e no modo de vestir. Era Arete, a virtude. A outra, chamada Caquia, a indolência, volúpia ou vício, tinha olhares ousados e era ambiciosa nos gestos, vaidosa e fútil,
se vestia com roupas reveladoras com a intenção de seduzir. Cada uma das duas tentava conquistá-lo com suas promessas. A primeira disse-lhe: tens a opção de seguir um caminho de atribulações, repleto de privações e perigos. Sua estrada será longa e conhecerás a glória. Essa é a promessa dos que seguem Aretê. A segunda propõe: poderá seguir um caminho mais fácil e agradável, com alegria e ociosidade. Terás os frutos do trabalho árduo dos outros. Aos meus companheiros dou autoridade para arrancar vantagem em todos os lugares. Meus amigos me chamam de felicidade, mas entre aqueles que me odeiam, chamam-me de caquia. Hércules optou por seguir Aretê, a virtude. Empregou grande parte de sua vida na famosa jornada conhecida como os 12 Trabalhos de Hércules. Destruiu vários monstros e obteve inúmeras conquistas. Caquia era uma deusa grega amoral e da maldade, que tentava seduzir as pessoas para o caminho do ganho fácil, para as riquezas de curta duração e para a felicidade momentânea. Também era relacionada à má vontade, à depravação, ao vício e ao descumprimento das leis. As histórias são idênticas, com alguns detalhes, né, sobre os dois Daimon. O primeiro Daimon, né, nós estamos vendo aí a Caquia, carnuda, né, representando a beleza daquela época, né? Na época, a mulher bela era tida como aquela que tinha onde pegar, como diz alguns aí, né? Carnuda, macia, vaidosa e muito maquiada. A questão da maquiagem é para esconder rugas, esconder como realmente ela é. A ideia da maquiagem é ser atrativo para todos que a verem. Eles veem, mas ela não é realmente daquele jeito, daquele formato. E as roupas reveladoras, geralmente representada em roupas de linho fino, aonde a nudez ficava explícita. E também a cor vermelho, para provocar o desejo, a sedução, lascívia, para provocar todas as situações apontando para a área sexual, para o apetite sexual desenfreado. Em contrapartida, a caquia, né, nós já falamos, era a arete, a virtude. Ela é esboçada em imagens, ela é esboçada em quadros, bem vestida, a modéstia, né, propriamente dita. Enquanto a caquia, quanto menos roupa, né, era assim que eles desenhavam e faziam também quadros e esculturas. E nós vimos na história que Hércules estava nessa encruzilhada e não sabia para qual direção ele iria. Então as duas aparecem como conselheiras, como guias, como tutoras, como professoras, que fossem instruí-los, que fosse instruir ele qual dos caminhos deveria seguir, se para a direita ou se para a esquerda. E aí elas apresentam as propostas. Caquia apresenta a proposta mais fácil, rapidinho, sem guerra, sem luta, ganho fácil. E ela promete que quem está lutando, ela promete pegar a vitória daquele que está lutando e dar para aqueles que a seguem. Ou seja, é um ganho fácil. Outro luta por você. Com relação ao vício, né, a bebedeira, droga, farmaqueia, ela oferece este caminho, né? E esse caminho do vício, a pessoa fica preso ali.
o caminho da depravação, a pessoa fica preso ali também. A questão da má vontade, nós vemos muito disto no meio do povo do Eterno. A pessoa corre para atender a caquia do trabalho. A pessoa corre para atender a caquia do meio dos seus familiares. Mas, para as coisas do Eterno, aí ele utiliza a má vontade. Vai devagar. Se é para orar, má vontade. Se é para estudar a Torá, má vontade. Live, má vontade. Culto, má vontade. Buscar o Eterno na montanha, má vontade. Lento, tardio. E uma coisa me surpreende na caquia, né? E um dos seus atributos ali, que o nome é amoral. Esta imagem que está aí agora é a mesma caquia, né? Não mais gorda, não mais cheinha, mas com traços ainda de muita carne, mais firme, né? Para a turma desta geração. Passaram-se os anos, passaram-se o tempo, mas essa personagem, esse mito, ele vai mudando também os seus traços, para ser ainda, né, para atrair as pessoas, para seduzir as pessoas. E isso tem tudo a ver com o nome dela, né? Seduzir para o caminho mais fácil, seduzir para a depravação, seduzir para o vício, seduzir para não cumprir a lei, seduzir, seduzir, seduzir. Então está aí nos atributos a moral. O que significa isso? Moralmente neutro. Nem moral, nem imoral. Que não leva em consideração preceitos morais, ou seja, é uma pessoa estranha à moral. Como está escrito aí, moralmente neutro. Nem para a esquerda, nem para a direita. É aquela pessoa, eu estou vendo que a comunidade trabalha ajudando as pessoas com necessidade, mas isso não me afeta. Eu estou vendo que tem live, mas eu não me curvo para tirar um tempo para estudar, sabe? Eu sou moralmente neutro, eu não me envolvo, sabe? Não está certo, nem está errado, eu fico quietinho, apático. Eu vejo o erro, mas eu fico neutro. Eu vejo um irmão sofrendo, eu posso ajudá-lo, mas ajudar e não ajudar, eu fico, sabe, neutro. Eu fico quietinho, no meu cantinho, no meu mundinho. Eu sou amoral. E isso estava acontecendo em Corinto. Olha, nem as pessoas fora, Goim, eles não aceitam o que está acontecendo, gente. Vocês não estão vendo isso dentro da igreja, não? Eu estou neutro, sabe? É irmão da igreja, com a mulher lá do papai dele, sabe? É errado, mas eu não vou entrar, é certo falar, mas eu não vou fazer o que é certo, é errado, mas eu vou deixar do jeito que está, eu estou neutro. Caquia, a moral, vê a necessidade da sua casa, onde você estuda, onde você recebe alimento, vê que tem como ajudar, que pode ajudar, que você tem atributos para contribuir, moralmente neutro. Eu nem vou lá para falar a verdade. Meu negócio é só live, moralmente neutro. Não tenho comunhão,
não atrapalho ninguém. Se é ofertante, ok. Se não é, ok. Eu tô assim, neutro, sabe? E neutro não dá, né, meus irmãos? Esse amoral aí não existe no nosso meio. Esse erro, esse ratar, é erro, é pecado. Como é que é? Ficar em cima do muro é pecado? Sim. Era disto em uma palavra só. Caquia simboliza isso, quietinho. Ó, eu estou vendo o erro ali, pastor, mas eu não, sabe, eu não fui eu quem fiz, não, e tô aqui quietinho na minha. Opa, é uma comunidade, é um grupo unido. O erro de um lá me afeta aqui. Como assim você vai ficar neutro? Está vendo a necessidade da casa e fica quietinho, estático. É pecado, meu irmão. Se as igrejas onde você passou, os pastores onde você passou, nunca te falou, caquia, seu amoral, sai disso, é pecado. Eu quero ficar só quietinho aqui no meu canto. Não. O atributo que o Eterno te entregou, o dom que o Eterno te entregou é para ação, é para mover, movimentar, não para ficar quietinho, estático. Ah, pastor, preciso de colocar uma lâmpada na igreja. Quando o senhor vier de BH, o senhor traz uma lâmpada e coloca. Para com essa vida, meu irmão. Dobra as mangas da sua camisa e começa a agir. Porque esse erro aí te leva para o guerrinom. Acorda enquanto é tempo. Toma essa decisão hoje. Para de ser moralmente neutro. Para com isso hoje. Ah, eu tenho medo disso e daquilo outro. Para. Hoje. Haja. Movimente-se. Faça algo. Não tem onde se esconder. Estar escondido já é uma decisão, tá? Estar em cima do muro é uma decisão, meu irmão. Você não está do lado do bem. Entende? Ah, não, pastor, mas nem do lado do mal. Está lá do lado do mal. O guerrinon já está com a boca aberta te esperando. Lembrando que não existe Gan Eden, anota para não esquecer, não existe Gan Eden para os Rechaim. O que é isso? O perverso, o amoral, moralmente neutro, ou o perverso que pratica tudo aquilo que caquia ou faz, não tem Gan Eden para você. Então, chegou. Hoje acabou essa conversa. Eu não faço, eu fico quietinho, eu só vou no culto, escuto a palavra e vou embora para casa. Porventura, está escrito Igreja Católica Apostólica Romana lá na placa? Está escrito isso aí? Me fala. Porque se for, o padre Gerson Barros e o padre Wagner estão celebrando a missa para você ficar moralmente neutro? Não. Eu tenho certeza que não é isso que está naquela placa lá. Eu tenho certeza que não é isso que nós temos ensinado há 6 anos. 6 anos e você conhece moralmente neutro. Para. Ah, eu não sou nem preto nem branco. Eu sou um negócio aí. Eu sou uma outra cor, sabe? Eu não sou contra o movimento que está acontecendo aí de homem de estar contra o homem, de mulher de estar contra a mulher. Eu sou assim meio neutro nisso aí. Pois é. O eterno, o teu Deus, não é neutro, não. Ele não é neutro, não. A Torá está lotada de detalhes. Faça isso. Movimente-se. Faça techuvá. Errou, faça techuvá.
Ah, eu não sei por que caminho eu devo ir. Pois é, não dá para você viver a sua vida viajando na maionese, deitado eternamente em berço esplêndido. Ah, eu sigo a Torá, eu não sigo. Esse tempo parado já é pecado. Ah, eu estou conhecendo a comunidade, estou gostando dos estudos. É, mas eu não vou firmar com vocês, não, porque eu gosto disso, daquilo outro que tem lá. Pois é, moralmente neutro. Sabe o certo, faça o certo. Ponto. Não existe Gan Eden para os Rechaim. Não existe Gan Eden para o perverso. Não existe. Então, se você está seguindo o caminho e os conselhos de Caquia do lado da amoral, não tem Gan Eden para você. Você celebrou e está celebrando Pessa, segura essa aí. Você está celebrando, profanando essa casa, profanando tudo que está ao seu derredor, porque você continua com esse pão aí do moralmente neutro. Você está descumprindo o mandamento, está seguindo caquia. Ah, não, eu posso continuar neutro na minha casa, só participando da live. Você está descumprindo o mandamento com má vontade, caquia. Ah, sim, os seus muitos pensamentos seduziram para o caminho mais fácil. Então, meu irmão, dá tchau hoje para nós. Pastor, tchau. Eu quero ficar imoralmente neutro, eu quero ficar com caquia, com a minha má vontade dentro da minha casa, não fazendo nada, sabe? Dando desculpas, só preocupando em obter o caminho mais fácil e a riqueza fácil. Eu quero é dinheiro, pastor, entendeu? Eu quero é o mundo de Edom, pastor. Você está me entendendo? Eu quero é isso. Eu não quero ganhar Éden, não, pastor. Ótimo. Dá tchau para nós hoje. Agora, se você quer tomar uma decisão e fazer techuvá, reconhecer que esse moralmente neutro, quietinho em casa, esse mimimi, essas desculpas, não cola. Estou te respondendo agora. Você me manda no privado coisas que não justificam a sua ausência, não justifica o que você tem feito nesses 6 anos nessa casa. Sai dessa iniquidade, sai dessa impiedade, porque você conhece a graça e zomba dela. Moralmente neutro. E aqui vai um recado para os pais, moralmente neutros. Como que está educando seu nenenzinho, seu filhinho, seu adolescente, seu jovem? Porque a Torá te instrui, pai e mãe, principalmente vocês mães, que são as que ficam com eles, né? Moralmente neutro. Eu estou seguindo a psicologia do século XXI. Não encosto, não grito, eu deixo ele se descobrir. Ah, entregou ele para Caquia. Entendo. É que se eu falar faz bico, se eu tirar o celular acha ruim, se eu pedir para estudar acha ruim. Se fizer um bico, meu irmão, quebra ele. É melhor ele entrar no ganhere de bico quebrado do que você, com essa moral sua pobre e neutra, lançar o seu filho no inferno. Pede o eterno um filho, mas não educa ele na Torá, moralmente neutra. Eu te pego aqui agora. Faça de chuvar imediatamente. Muda. Muda agora. Chega. A psicologia, sabe? Eu tô seguindo. Vai. Vai. Acompanha a Caquia. Segue os passos dela para você ver.
Dante Alighieri, né, em um dos cânticos do seu livro A Divina Comédia, diz assim: no inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolherem a neutralidade em tempo de crise. No inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolherem a neutralidade em tempo de crise. A frase por si só, né, o cântico por si só, de Dante Alighieri, na Divina Comédia, já diz tudo. Não carece aí de uma explicação, se a pessoa for sensata, né? Pois bem, olha aí o meu dicionário Org, como que ele define a maldade. Qualidade de mal, propensão para o mal, crueldade, perversidade, ato mal ou perverso. Aqui, no perverso, nós achamos a palavra rechaim, intenção maliciosa, malícia, birra, teimosia, coloquial, travessura de criança, né? Vamos pela birra. Nesses 6 anos, se eu conversar com a liderança, pastor Gerson, presbítero Brendel, presbítero Maurício, presbítero Bonifácio, presbítero Alvino, se eu conversar com os cooperadoras, se eu conversar com o Razan desta casa, com os cantores, com cada um que tem o seu cargo ali e que fazem algo, que estão se movimentando, eles vão se deparar com relação a alguns membros que fazem birra. Eu tenho adultos dentro desta casa que faz birra comigo, que me responde no status, que me bloqueia. Agora não vejo mais nada. Ele escondeu do pastor aqui da terra. Há um supremo pastor nos céus que continua te vendo ainda, filhinho. A birra é comigo. A teimosia é comigo. Ah, eu não vou celebrar a festa, não. Ah, eu não vou fazer isso, não. Pensa, imagina perversidade. O crente mais forte empurra o crente mais fraco no buraco, maquina o mal, congrega no mesmo local, mas maquina crueldade contra o próximo. Não consegue assentar e viver na shalom com o irmão, não. Tem que falar mal dele. Tem que entregar o irmão. Tem que empurrar o irmão no buraco. É cruel. É perverso. Eu te convido hoje. Eu te convido hoje. Largue caquia. Largue esse pão da maldade terrível. Porque isso está fermentando toda a igreja, toda a comunidade. Uns estão orando, uns estão guerreando e a outra pessoa com birra. Ah, eu não vou no culto porque me chamou a atenção. Com teimosia, como se fosse criança. A Torá já me ensina como é que corrige criança quando tem teimosia. Birra com os representantes do Eterno na terra. Eu acho que eu vou pedir o responsável pelo lado financeiro dessa casa para comprar alguns bicos e eu vou entregar para alguns. Falou, meu irmão, chupa esse bico aí lá no cantinho, toma essa madeira aqui lá no cantinho, até você crescer.
É inaceitável essa teimosia, essa birra no nosso meio. Ah, eu não vou porque eu tenho esse problema. Ah, eu não vou porque... Para, tá feio demais. Está aprendendo sempre e praticando nada. Ah, essa é a casa do conhecimento, dos estudos fortes. Grego, caquia, aretê, direchaim, hebraico. Ó, top de linha. E prática zero. Este quadro esboça. Eu queria que você ligasse o seu microfone e identificasse para mim, por tudo que eu falei até agora. Hércules é esse que está mais ao centro, né? Zeus está acima dele sem camisa, né? Mas eu queria que você identificasse para mim qual destas, né, personagens aí, identifique para mim qual é Caquia. Abra o microfone e diga, por favor. Essa que tá com o manto vermelho? Isto aí. Achem para mim agora outra pessoa, a Arete. Observem as duas mãos de Hércules, por favor. Uma está sendo puxada e foi identificada aí por Caquia. E a outra mão dele, Rafa? Isso. Eu vou ver se eu consigo enviar, e aí o senhor faz as edições, por favor, depois. Ela, esta que segura as mãos dele e também conversa com ele, está com as vestes imitando um soldado romano, né? Proteção, bem vestida, né? E você vê pela roupa dela que há uma outra por debaixo, ou seja, a nudez dela não aparece. É essa aí que é a arete. Novamente, e prestem atenção nesse quadro, uma está vestida, né? E apontando uma direção, e a outra está sentada, né? E todos aqui adultos já imaginam, né? O que que há do lado dela? Homens guerreando e curtindo, vamos dizer assim, né? Há flores e por aí vai. E do lado da outra, né? Há um filósofo ali no fundo, ou seja, conhecimento, virtude, uma labuta mais difícil, né? Enquanto do outro lado nós vemos aí no fundo aí até um MMA da época, né? Alguém curtindo uma luta, nu, e por aí vai. O mundo, o belo dos gregos, né? E o Hércules assentado, vendo para qual lado ele vai. Este outro imagem, vocês podem observar, ele é até usado para quem está sendo iniciado na maçonaria. Não vou falar nada sobre, mas só quero aproveitar a imagem, tá? É claro que os elementos aí do ocultismo e por aí vai, mas não é este o foco aqui agora. Observem as vestes, né? E a outra também sem as roupas ali.
Nada é tão fácil que, feito de má vontade, não se torne difícil. Uma outra situação de aqui é essa, nós já falamos, né? É com relação à má vontade. E com má vontade, né? Todo mundo aí já foi novinho, adolescente, jovem. Nossa mãe pedia para fazer algo e a gente fazia arrastado. Lá em casa, quando eu fazia algo arrastado, a chinela havaiana, eu acho que eu tenho escrito até o número até hoje nas costas, o número da chinela havaiana da minha mãe. Aquilo corrige má vontade na hora, tá? Para um bom entendedor aí. Não dá, meu irmão, para viver dentro dessa casa e agindo com má vontade. Não dá, não dá. Só torna as coisas mais difíceis, mais pesadas para todos nós. Aonde habita o Ruach HaKodesh do Eterno, não tem como haver a má vontade. Ponto. Essa aí, né, uma famosa aí, Zera Dunker, escreveu na Bíblia, né, dela lá, que agora pode sapatão e agora pode viado. Pronto. Agora tá na Bíblia. Ou seja, a lei do eterno fala uma coisa, né? Mas eu vou aqui adulterar, eu vou fazer as minhas próprias leis. Eu vou seguir para onde aponta o meu nariz, os meus desejos. Ou seja, a minha escolha é por caquia. Eu quero é o fermento. Eu quero é o pão inchado. Eu quero é o pecado. Eu quero a libertinagem. E tem muitos na comunidade assim, participando de ceia, participando de festas. E tá a mesma coisa. Está escrito na Bíblia, não pode, ele vai, tira o não fora. Pode. Pois bem. Depravação total. Nossa corrupção pecaminosa é tão profunda e tão forte que nos torna escravos do pecado e moralmente incapazes de vencermos nossa rebelião e cegueira. Esta incapacidade de salvarmos a nós mesmos é total. Somos completamente dependentes da graça de Deus para vencer nossa rebelião, para dar-nos nos olhos, para ver e atrair-nos eficazmente ao Salvador. Nós vemos aí uma citação de John Piper e a depravação, o mundo de Edom, a escolha de Caim lá atrás e outros e outras que estão descritos na Torá, homens e mulheres que fizeram escolhas para a depravação total, nós estamos vendo dentro da nossa própria casa. Homossexualismo, drogas, e a pessoa acha normal, quer buscar até amparo para os erros. Quando a pessoa começa a tentar justificar ou achar algo na Torá para ela pecar, meu amigo, você já saiu da graça há muito tempo, você já caiu da graça há muito tempo. Vício, também já falamos, né? Aí o meu dicionário.org define assim: defeito pelo qual uma pessoa ou uma coisa se afasta do tipo considerado normal, ficando inapta a cumprir determinado fim ou a desempenhar certa função. Nós vemos aí, né, há outras imagens de Caquia, aonde ela está deitada, sem roupa, com bebida e bebida, e convidando, né, a este caminho fácil. E hoje, nós encontramos pessoas também viciadas em notícias ruins,
Às vezes, quando pensa em vício, o camarada fala, vai falar de bebida, de droga e de álcool. Eu vou mudar um pouquinho a conversa hoje para você. Eu sou viciado com notícias ruins da internet. Eu sou viciado em ufologia. Eu sou viciado em tudo aquilo que o Eterno fala para não fazer. E eu quero assistir, eu quero ver no meu celular. Eu quero rir dos pobres, com as piadas infames que tem na internet. Eu quero alimentar a minha mente com desgraças. Ah, morreu tantas pessoas da escola. Ai, meu Deus, que mundo. E aí vai. O controle está nas suas mãos. Para de ficar alimentando de notícias terríveis, uma vez que há tantas coisas boas. Mas aí, para as coisas boas, não tem esse vício para as coisas boas, não, sabe? Vício de estudar a Torá, vício de orar, de buscar o eterno, esse tipo de vício não tem, não. O vício de falar mal do irmão, o vício de condenar o próximo. Caquia e os vícios nos aprisionam. Todos nós temos. E temos que lutar, guerrear. Senão vamos ficar aprisionados. Presos como se fosse dentro de um cubo. E aí a expressão, essa imagem, representa muito bem a fisionomia, os traços. Você não vê ali luz de Kadosh Baruch. Você não vê ali traços que o Rua está atuando. Você não vê na face o brilho do Rua. Não. Perdeu por causa dos vícios. Ocupou a mente, os olhos e os outros sentidos com os vícios. E aqui não estou falando de cigarro, de drogas, de álcool. Todos nós sabemos muito bem em qual tecla está sendo teclado agora, falado agora. Você está preso, tem medo de sair de casa, tem traumas, depressão, estresse escondido, não produz frutos, está enjaulado. É um portal aberto para Shedim. E o pior, às vezes participa da saudade. E há aqueles que participam, né, em casa, igual na época que colocava um copo de água em cima do rádio. Está preso, está presa. Faça techuvá hoje. Liberte-se deste vício. Estudou a Paraxá? Não. Assistiu a Paraxá? Não. Ou o que você fez? Todos nós, eu acredito, a maioria, eu gosto de ver Netflix. Ok. Com certeza você deve selecionar ali os filmes. Ok. Ou outros programas. Tem que haver lazer? Tem que haver o lazer. Só que há pessoas presas, viciadas, que ela necessita de produzir essa enzima da felicidade toda hora para esconder a tristeza que ela vive, o vazio que ela vive. Opa, crente não tem vazio? É, crente não. O eterno preencheu. Mas o desviado, dentro da nossa casa, ele tem vazio na alma, sim. E quer preencher com notícias terríveis, catástrofes, hecatombes que acontecem mundo afora. Veja, qual pastor que caiu? Olha, qual cantor que caiu? Meu Deus. Está preso nos seus vícios. Ah, o meu marido é o meu vício. Sim, eu cheguei numa outra parte agora.
Ah, o meu filho é o meu vício. Sim, te domina, te escraviza. Os presentes do Eterno, os dons do Eterno não escravizam. Está na hora de vencer este vício. Assuma que você precisa de ajuda, busque a liderança e, principalmente, faça chuvar. Essa imagem, essa expressão que você está vendo aí, é a de muitos que estão conosco. Sempre quando eu prego, independente de quem for ouvir posteriormente no YouTube, se for dessa casa, ele já sabe que a mensagem é destinada para ele. Eu não quero curtir. Curte minha mensagem. Não, não precisamos de curtidas. Nem que compartilhe, não. Ela tem um alvo. O alvo é essa casa. E a nossa função é arrumar essa casa. É zelo pela Torá, é zelo pelas coisas do Eterno. E aí estamos defrontando com pessoas viciadas nas suas mentiras, viciadas em buscar erro nos líderes, viciadas em apontar erros, ridicularizar a liderança, zombar da liderança. Esse é seu vício. Bonitão, eu te peguei, tá? O seu rosto, quando eu olho para ti, é desse jeito aí. Por mais que a sua roupa apresente uma roupa bela, mas é isso aí que eu tô vendo. Foi-se a glória há muito tempo. 30 anos de idade, 20 anos, 14 anos. Olha o tempo que o Eterno está te entregando para você fazer techuvar. O bicho é tão ruim com R maiúsculo, que nem a pandemia tocou no coração desse miserável. Coração de pedra, gelado. Nem a pandemia fez esse cabra fazer techuvar. Essa serpente vive serpenteando no nosso meio. E até agora ninguém falou nada. Patife. Chegou o seu fim. O Eterno tem levantado líderes com Ruach HaKodesh. Estamos vendo, está sendo revelado. Não tem para onde correr mais. Ah, estou na encruzilhada. Sim, decida hoje. Se o Eterno é Deus, siga-o. Faça chuvar. Se Baal é Deus, dá tchauzinho para nós. Ô filhinho de Baal, que congrega conosco e que é batizado, e que participa da saudade, e que participou de peça. Tá preso, né, filho? Não tem para onde correr, não, tá? Descumprimento. O dicionário.com.br define como ação ou efeito de descumprir, que não cumpre um contrato ou qualquer uma de suas condições. Inadimplência. Essa questão de descumprimento, no nosso caso aí, da Torá, aonde o Eterno fala, faça, a pessoa tira, né? E eu não vou fazer isso. E aonde não é para fazer, ela o faz. E eu estou o tempo todo em cima desse assunto. Estou te chamando a atenção, porque você não cumpre a Torá. Você não cumpre, não respeita a aliança que foi feita com o nosso povo Yehudim. Você zomba, porque nós temos a visão da restauração e está conosco. Você zomba quando você não cumpre. Ah, se minha esposa não foi, eu não vou. Para. Não tem garupa pro Gan Eden, não, meu amigo. Anota isso aí, não existe garupa para ir pro Gan Eden, não.
Seu papai, sua mamãe, seu marido, ninguém vai te levar. Você decide agora. E o pior, está comendo pão sem fermento e você é um pão fermentado dos grandes. Está atrapalhando a obra. Está atrapalhando, sim, está atrapalhando. Porque aonde há ratá pecado, o Espírito do Eterno, ele não age. Você conhece, tem conhecimento da graça, tem conhecimento da Torá e faz o errado por querer. Preste atenção. Casados, preste atenção. Preste atenção. Alguns encontros geram uma reação química tão forte que permanecemos ligados ao outro, mesmo quando os corpos se afastam. Isto é de uma outra religião, está escrito aí de onde eu tirei, tá? Mas o princípio que eu quero trazer para nós. Ah, eu vou ali e vou flertar com um outro homem, flertar com uma outra mulher. Ah, eu estou flertando através do celular. Pois é. Esse virtual aí já há uma conexão. Então, muito cuidado com quem você está flertando. Muito cuidado com esses encontros. Ah, não, já separei, eu estou longe, eu estou fora. Pois é. Se não for feito uma techuvá verdadeira, esse elo não foi quebrado. Eu estou falando de relação aqui pecaminosa, sexual, abraço, beijo, amasso, o que seja. É disso que eu estou falando. E eu estou levando agora para outras áreas. Me entendam, por favor. Você tem amizade que o eterno abomina. Você tem amizade com quem o eterno abomina. Na hora você usa a moral. Ah, eu sou neutro com ele. Eu sou neutro com ela. O eterno disse para não ter comunhão e você tem. O Eterno disse para você não ter nenhuma relação com A ou com B. Aí você soma A, B, C e D. Ah, não, mas ele vai para lá, eu vou para cá. Prestem muita atenção nisso. E nessa parte eu quero que você seja radical. Muito, extremamente radical. Por isso que eu prego só para essa casa. Quem me ouve depois, eu não tenho compromisso nenhum com a sua alma. Se você tem um líder lá, siga seu líder, deixa a gente quietinho aqui. Agora aqui, aos meus, na qual nós temos responsabilidade. Cara, não tem jeito você estar aqui com a gente e tendo relacionamento com outras igrejas e entidades lá fora. Não tem jeito, meu amigo. Ruptura requer uma ruptura urgente. Ou está bem conosco e com essa liderança, ou você está lá. Não dá, ok? O Eterno tem zelo, o Eterno é ciumento, a liderança que o Eterno levanta é com o mesmo zelo, é com o mesmo ciúme que nos consome. Muito cuidado. Caquia, ela não chega apresentando, ela não fala do mal, da guerra, da luta, das dificuldades, não. Só o caminho fácil do jogo, da sorte e azar. Só as facilidades. Comer sem você ter plantado, beber
sem você ter trabalhado para aquilo. E você, na preguiça, Kakia te apresenta, você deve dormir, descansar. E falando de descanso, aqueles que seguem a Kakia nessa casa, por favor, parem de celebrar o Shabat. Parem imediatamente. Você não faz parte deste descanso. Parem de celebrar as festas. Você que segue a Kakia, parem. Profanos foram seduzidos pela preguiça. Amanhã eu faço. Vamos deixar para lá. Preciso ter um carro melhor, uma posição melhor no meu trabalho. Preciso. Eu. E o eterno nada. Leonardo Ravenhill diz: todo mundo conhece, né, reconhece que Estevão era cheio do Espírito Santo quando estava realizando maravilhas. Porém, ele era igualmente cheio do Espírito Santo quando estava sendo apedrejado até a morte. Olha, o Espírito Eterno está com a liderança dessa casa, dizendo, na última porção, o nosso pastor Gerson Barros nos chamou a atenção para esse detalhe. Retirem esse pão, não celebrem peça, não celebrem a festividade dos pães ázimos com esse tipo de pão aqui, ó, caquia. Não celebrem, não façam, retirem. É o Espírito Santo de Deus dentro dele nos alertando. Porque a foto ficou linda, meus irmãos. Que foto linda. Igreja lotada, igreja bem adornada. E caquia lá. E você seguindo os conselhos dela. Olha, preste atenção, o Espírito do Eterno está atuando no nosso meio. Se você ainda tem a sensibilidade, preste atenção. Muita atenção. Mude já. O que é prioridade na sua vida? Porque enquanto eu ministro, a sua mente ela é testada, pesada, como a minha o é. Como a minha o foi fazendo esse esboço. Olha, tenha culhão, meu irmão. Tenha culhão. A partir de hoje, sabe? A partir de hoje, preste atenção. Não tem mel nessa terra para você nos evangelhos. Não tem um mundo fácil para você nos evangelhos. Yeshua não o prometeu. É luta, é trabalho, é esforço, é dedicação, é estudar, é trabalhar. O pão de cada dia que te vem à mesa, primeiro acontece lá em cima, dá ordem lá em cima. Aí o Eterno, em Yom Kippur, ele decidiu, olha, no ano tal, no próximo ano, o que vai entrar na sua mão, o financeiro seu já foi decidido pelo Eterno. A sua panachá já foi decidida pelo Eterno. O que é isso, pastor? A quantidade de dinheiro, o lado financeiro, econômico da família, da sua casa. Até os presentes, tudo o Eterno já deu qual é. Já estipulou qual é em Yom Kippur. Está preocupado com o que vestir, com o que comer? Busque, primeiro, o reino dos céus e a sua justiça. Ou seja, em outras palavras, utilizando a mitologia, busque arete, escute os conselhos da virtude e será próspero e há para você um Gan Éden. Ouça Yeshua, atenda-o, obedeça os mandamentos na qual o Eterno tem colocado nessa casa.
E por último, há um dos quadros que eu mostrei para vocês, mas eu não consegui abri-lo nesse formato na qual eu estou apresentando. E quando Caquia conversa com Hércules, quando você olha no quadro do lado onde ela está, não dá para ver o final do caminho, ou seja, você não sabe qual é o final do caminho, embora ela fale que é o caminho dos prazeres, das coisas boas, mas o final do caminho você não vê. Existe trevas no final do caminho. Tem quadros que o pintor colocou árvores, uma floresta fechada. Em contrapartida, do lado, né, de Areté, você vê no topo de uma montanha, né, claro, o pintor coloca luz, e nesse detalhe minúsculo para aqueles que são apreciadores, você vê detalhes que do lado de Areté, no final do caminho, há um limbo, há um Gan Eden, vamos assim dizer. Então, por mais que no caminho de Areté você veja luta, trabalho, 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 e no outro dia trabalho, e no outro dia trabalho de novo, mas no final há uma recompensa. Então pegar o patíbulo da cruz, colocar sobre os ombros, é pesado, é difícil, vai triturar os seus ombros, vai dar tendinite, vai dar um monte de it, vai estourar o calcanhar de andar nessa terra, mas no final tem um Gan Eden. E do outro lado, você não vê, você não enxerga, mas existe um Guerrinom. As trevas esperam aqueles que são perversos. Se um, pelo menos, tomar a decisão hoje, pastor, eu entendi isso aí, eu entendi. Se um só entendeu, valeu a pena. Pois eu não perco meu tempo conversando com Rachá, Rechaim. Eu não perco meu tempo, porque para eles não existe Gan Eden. Essa parte agora quero deixar para comentários, se caso queiram fazer, e fica aberto aí aos nossos irmãos comentarem, fazerem possíveis acréscimos. Pois bem, Salmo de número 50, para quem quiser abrir. Salmo de número 50. A partir do verso 16. Durma com esta. Mas ao ímpio, Deus diz: com que direito você repete minhas leis? Ou toma em seus lábios minha aliança? Quando odeia minha instrução e dá as costas às minhas palavras? Quando vê um ladrão, você logo se torna cúmplice. E aqui eu quero colocar um parêntese. Na nossa casa, há muitos cúmplices de erro, de pecado. Às vezes é o marido que está na correção, aí ele está fora, aí a esposa fica fora, aí o filho fica fora, o meu marido não vai no culto, aí a esposa não vai, e o filho não vai, e a filha não vai. Cúmplice do erro. Vê um ladrão e torna cúmplice dele. Para com isso, meu irmão. Não seja cúmplice de erro, de quem está parado, não. É movimento. O Eterno te chamou para movimentar-se. Continuando a leitura. E com adúlteros se associa. Sua boca está cheia de maldade. E sua língua trama enganos. Você se senta e fala contra seu parente e calunia o filho de sua própria mãe.
Devo ficar calado diante de tudo que tem feito? Olha só essa pergunta do Eterno. Devo ficar calado diante de tudo que tem feito, comunidade? Responde aí. Deus tem que ficar caladinho perante tudo que vocês têm feito nessa casa? Você talvez imagine que eu sou como você, mas o repreenderei, sem omitir erro algum. Liderança, se tem erro, ratar no nosso meio e nós não corrigirmos, seremos chamados a atenção do Eterno. Olha, esse erro aqui você não corrigiu, não. E eu não vou omitir, não, tá? Vocês erraram, falharam dentro das suas próprias casas, na comunidade e por aí vai. E para você que bloqueou para o pastor não ver, que você está mostrando a teta para outra pessoa, calma. Isso não vai ser omitido, não, tá? Tudo isso vai ser lançado pelo próprio Eterno em face. Considerem isto. Vocês que se esquecem de Deus, ou os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me dá graças, como sacrifício me honra. E ao que anda em meus caminhos, mostrarei a salvação de Deus. A quem anda nos meus caminhos, a quem anda na Torá, a quem obedece prontamente, faz techuvá, mostrarei a minha salvação. Yeshua. Que o Eterno venha abençoá-los em nome de Yeshua, pelos méritos de Yeshua, que essa palavra te conduza a fazer techuvá. Aqueles que estão no processo, a continuar. E aqueles que vão iniciar, tome essa decisão. Porque a liderança agora dessa casa vai lidar com isso, com techuvá, com aqueles que querem. Nós não precisamos de uma igreja cheia. Quantidade. Nós rogamos por qualidade. Então, chegou o dia. Escolha, pois, a vida e viverá. Shalom, shalom, e até o próximo estudo.